É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Gerando Aprovados. Hoje nós vamos falar, né, com André Campos, um amigo aí que o concurso público me deu, né? Mas antes da gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que você vai gostar, eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, né, e compartilhar o vídeo. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal, dar essa moral para a gente aí. Vamos ao que interessa. Então, hoje nós vamos falar de teste psicotécnico, né, de teste físico também, da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, concurso este aí que o André foi aprovado. Maravilha? Tudo bem, André? Como você está? Beleza, boa tarde. Muito obrigado pelo convite aí mais uma vez. Mais uma vez, o André, para quem não sabe, já esteve aqui conosco, né? Vou deixar no card desse vídeo aí, perdão, no card desse vídeo, a nossa primeira entrevista, né? Que ele falou da sua preparação, como foi a prova objetiva que ele fez, como que ele se preparou, enfim. E hoje nós vamos falar, então, da prova. Vamos começar pelo teste psicotécnico, né, André? Você foi aprovado, então, no Sim. concurso público, né? E aí, qual que foi a expectativa para fazer esse teste psicotécnico, esse teste tão falado, né, que reprova tanta gente? Como foi a preparação para ele? Cara, o psicotécnico, eu acho que foi um teste que ele me gerou uma ansiedade muito grande. Eu digo isso porque eu considero o psicotécnico é um teste muito subjetivo. Hoje, quando vem da internet, a gente tem muito acesso ao que pode ser cobrado, mais ou menos como que funcionaria e tal. Então, eu pesquisei muito antes de ir para tentar diminuir esse nervosismo. Mas eu confesso que ele surpreendeu. Surpreendeu assim, não é o bicho de sete cabeças que a gente acha, é chegar lá e tentar realmente manter a calma, não tem como você burlar o teste, e foi tranquilo. No geral, posso dizer que foi tranquilo. Lógico que gera aquela ansiedade, mas na hora em si foi bem tranquilo. O que acontece muitas vezes, André, quando se fala de teste psicotécnico, a galera acha que tem que chegar lá e tentar impressionar o avaliador. Não, o seu polícia tem que ser o bravão, né? Aquele cara turrão, e não, né? Você tem que ser aquilo que você é, na verdade, né? Até porque se o cara for tentar dar uma de bravão, bravão, como você falou, nervoso e sou polícia, provavelmente ele vai cair em agressividade. Eu não sei nem se você conseguiria mudar o seu teste de personalidade. Mas o teste, cara, ele é surpreendente. Como é que pode um risquinho que você fazer falar tanto da personalidade? Então, assim, nas pesquisas, porque para quem nunca fez o teste, tem teste de memória, teste de personalidade, tem um que você responde as perguntas. Então, assim, dependendo da pergunta que você responder, se mudar, vai dar agressividade, vai dar violência, essas coisas. Então, cara, não tente burlar o teste do psicotécnico. Ô, André, você que fez, né, o teste psicotécnico e você falou do teste do pauzinho, chamou o famoso paleógrafo, que fala, né? Palográfico. Palográfico, Palográfico. perdão, palográfico. O teste palográfico, André, como que funciona assim? A galera tem que ter uma constância. Lembrando, pessoal, que o André não é profissional, ele apenas né, ele fez o teste, né? Ele está contando aquilo que ele viveu. Você manteve uma constância ali? Como que foi? É mais velocidade? Como que é isso aí? Cara, esse negócio de mais velocidade, menos velocidade, é bom deixar bem claro isso que o Lucas está falando. Eu não sou profissional, eu não entendo nada disso. Eu falo pelas coisas que a gente pesquisou. Os testes psicotécnicos, eles pegam dali do grau fundamental, do ensino médio e nível superior. No nosso caso aqui, o curso foi, eu acho que o último concurso para nível médio. Então, pelo que eu pesquisei, o ideal é que se fizesse em torno de 500, 450, 500 e poucos risquinhos. Para quem está ouvindo e nunca fez, pode achar que é muito, mas não é. Cara, ali você vai riscando, eles te dão. Para cada 1 minuto, você tem 5 minutos total. A cada 1 minuto, ele fala. Eu não lembro o termo que ele usa, porque a cada 1 minuto, você faz os risquinhos na vertical e a cada 1 minuto, um traço na horizontal. Então, o que acontece? Você tem que tentar manter uma constância. Então, por exemplo, se no primeiro minuto você fez 80, tente manter essa média em todos os minutos, 80, 85, 75. Estou falando um número mais baixo, mas eu fiz uma média de 100 por minuto. Uhum. E eles não dão resultado se a gente foi bem ou mal, só fala se foi aprovado e eu fui aprovado. Legal. Ô, André, e quando nós vamos para um teste, assim, principalmente tratando a etapa de concurso, né, uma etapa eliminatória, principalmente o psicotécnico, eu queria fazer, na verdade, três perguntas. Eu acho que você vai lembrar das três. A Sim. primeira, tá? Se houve muitas reprovas, né? Se muitos candidatos foram reprovados. A segunda, como que foi a sua ansiedade
antes da prova, assim, na verdade, no dia, né? Poxa, vou entrar em sala ali para fazer o teste. Como foi essa ansiedade? E qual foi a ansiedade depois da prova, né? Você fica naquela, pô, será que eu fui bem ou não? Então, a primeira, se teve muitas reprovas. A segunda, como foi antes de você entrar? E a terceira pergunta, como foi depois que você saiu da prova? Ok. Vamos lá, cara. Eu me lembro mais ou menos, mas pelo que eu me recordo, até na época a galera questionou se a banca levou isso a sério ou não, porque teve pouquíssimas reprovas. Foi algo em torno de 2 a 3%. No entanto, a gente teve cerca de 8 a 9% de abstenção, da galera que não foi nem fazer o teste. Então, nisso aí somou pouco mais de 10% no total. Mas reprova em si foi pouco. Com relação à ansiedade antes, cara, eu sou um cara que eu tô treinando muito esse lado emocional, porque eu acho que desde a primeira etapa, na minha opinião, uma das coisas que mais reprova é o emocional. Então, assim, uma coisa que eu fiz por indicação de um familiar que é psicólogo, ele falou assim, tente relaxar o máximo possível no dia anterior, porque no teste psicológico bebida alcoólica no dia anterior atrapalha, noite mal dormida atrapalha, são vários os fatores que atrapalham, estresse, briga, essas coisas. Então, no dia anterior, eu fui para BH, por exemplo, eu moro a 160 quilômetros de BH, teoricamente daria para ir no dia. Eu optei por ir um dia antes, pegar um hotel, dormir, ter uma noite tranquila, não sair e tal, e fazer o teste. Então, no dia, eu estava tranquilo. Agora, eu não vou mentir que aguardar o resultado, cara, me deixa muito ansioso. Muito ansioso. Porque, igual eu falei, é muito subjetivo. Se você me perguntar, eu fiz tudo que eles pediram, eu fiz. Se você me perguntar se eu fiz bem ou se eu fiz mal, eu não sei. Porque como é que você mede se um risquinho tá bom? Tem um teste de atenção que você tem que procurar os negócios e passar um risco também. Basicamente, tudo lá é risco. Então, você fala assim, porra, como é que eu fui bem, se eu fui mal, eu não sei. Então, a ansiedade depois foi gigantesca. Né, imagino. E como foi depois que você viu o seu nome na lista de aprovados? Falar para a família, né, para a esposa, não, foi aprovado, aquele alívio, né? Como que é isso aí, cara? Cara, é interessante no concurso policial especificamente, né, que são várias etapas, alguns aí com 5, 6 etapas, eu nem sei quanto que é o meu, acho que são 5 etapas também, 4, 5 etapas. Cada etapa é a felicidade como se você estivesse passando ali, naquele momento, porque você sabe que pode cair, realmente muitas pessoas caem pelo caminho. Então, toda nova conquista é como se fosse a primeira, não, passei no concurso. Chega na próxima etapa, passei no concurso de novo, e assim por diante. Show de bola. Então agora nós vamos mudar o assunto, virar a chave. Vamos agora do teste psicotécnico que o André fez. Vamos falar agora do teste físico, né? Eita, esse aí reprova, hein? No concurso da Polícia Civil do Mato Grosso aí tá na casa aí de 60% a 70%, aí a galera estão falando. Mas André, no teu concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, né? Como foi a sua preparação para o teste físico antes de você fazer a prova lá? Cara, eu particularmente comecei a treinar para o teste físico basicamente assim que eu passei na prova, eu já comecei a me preparar. O Lucas, que já me conheceu há mais tempo, eu era obeso. A palavra certa é obesidade. Então, assim, eu comecei com uma primeiro sem acompanhamento, mas logo depois eu vi que eu precisava de acompanhamento, então eu fui nutricionista, muita atividade física, muita. Digamos aí, eu acho que entre a prova objetiva, né, e o TAF deve ter ido uns 6, 7 meses. Eu já vinha correndo antes, depois eu comecei a fazer bastante atividade física, e nos últimos 3 meses agora eu fiz acompanhamento com um profissional, como uma profissional, né, uma personal para me acompanhar. Boa, então interessante você entrar nesse assunto. André, eu queria que você falasse para a galera que vai fazer teste físico, né? Eu que está também estudando, qual é a importância do movimento correto, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas gostam de correr final de semana, mas chega no dia da prova, a mente trabalha de outra forma. Fazer abdominal reprova bastante, fazer uma flexão de braço, fazer uma barra, né? Qual que é a importância de você ter um profissional qualificado do teu lado, né? E como que foi para você aí executar cada movimento correto aí? Ok, peraí. Cara, lá no TAF, eu ainda não sei as colocações direito, porque para quem eu não sei que data que vocês estão assistindo o vídeo, mas o TAF nosso aqui vai do dia 17 de agosto a 2 de setembro. No meu caso, o André, com a letra A, eu fui no primeiro dia que o nosso aqui foi por ordem alfabética. Então, eu fui no primeiro dia, dia 17. Eu não sei
quantas pessoas estão indo por dia. Eu chuto algo em torno de 400 a 500 pessoas por dia, e lá dentro eles dividem em pelotões, cada pelotão com 35 pessoas. No meu pelotão, foram 10 ou 11 eliminações. E por incrível que pareça, assim, era o meu medo, que era a barra. Eu falei, não, a barra é o mais difícil, é força e tal. E o que está surpreendendo a mim, pessoalmente, que me surpreendeu muito, é que a maioria das eliminações estão sendo por erro do movimento. Então, por exemplo, o nosso TAF, não soando como arrogância, mas é um TAF relativamente fácil, perto dos outros. Por exemplo, no meu eu tinha que fazer somente 3 barras, e eles liberaram pegada livre, né? Ou seja, supinada ou pronada. Eu optei pela supinada, que é mais fácil. Eu vi pessoas fazendo 5, 6 repetições e descendo eliminados, porque o cara não fez a execução correta. O que é a execução correta da barra? Esticar o braço, na hora de descer totalmente, não pode tensionar o pescoço fazendo aquele movimento para cima, você não pode jogar o quadril. No nosso, na última semana, teve uma retificação que poderia dobrar o joelho. A gente fez todo o treinamento com a perna esticada, na última semana teve uma retificação que poderia dobrar o joelho. No abdominal, o nosso era o 90 graus, que você coloca a mão aqui e tem que bater no joelho. Então a galera não batia no joelho, não encostava as costas no chão. A flexão, na flexão de braço, o cotovelo tinha que passar da linha das costas. Ele tem umas regrinhas, você fala assim, pô, flexão, é um exercício fácil de fazer. Cara, tá eliminando muita gente. Flexão, abdominal, no salto, que é o nosso concurso aqui teve o salto horizontal, a galera tá caindo porque tá escorregando na hora de pular, na hora que bate na areia a pessoa cai para trás. Então são coisas de treinamento, é treinar para não errar lá na hora. Ô, André, eu lembro que no teste que eu fiz lá da Polícia do Mato Grosso, né, principalmente fazer um teste lá em Cuiabá, uma cidade muito quente, né, muito, muito, muito quente, Muito. né, um sol para cada pessoa lá. E, cara, a estratégia que eu tive no meu teste físico, e assim, foi um teste físico relativamente um pouco pesado, né, da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso. E, cara, a estratégia que eu fui foi ficar concentrado, sabe? Eu não olhava nem para a direita, nem para a esquerda ali. Era um trabalho mental que eu tive comigo mesmo ali, sabe? Eu não conversava com ninguém. Então, eu fiquei muito concentrado mesmo em cada exercício, na barra, porque assim você fala, pô, fazer barra é só puxar, mas não, sabe? Eu me concentrava ao máximo, né? Em cada movimento ali, tudo certinho para dar tudo certo, porque também estava reprovando muito. Como foi a sua preparação, assim, quando você passou no portão ali do complexo que você foi realizar a prova, né? Foi para o primeiro exercício. Qual foi o seu primeiro exercício e como que estava a sua mente no dia? Cara, engraçado, que o meu, eu acho que eu já fui o oposto do seu. Porque, assim, quando a gente para e pensa em 5 exercícios, cara, no dia a dia treinando, você faria aqueles 5 exercícios em 20 minutos, 25 minutos no máximo. Lá no dia são 4, 5 horas. Então, aquele pelotão, assim dizendo, vira quase que seus amigos, porque eu entrei, da hora que eu entrei no portão, a gente fez numa escola militar, então a gente tinha que ir de calça, camisa e tal. Eles pediam isso no edital. Aí, da hora que a gente entrou, até a gente chegar no vestiário para trocar de roupa, detalhe, que nesse momento a gente passa pela aquela entrega do atestado médico, pegar um número de peito, assinar a ficha e tal, até trocar de roupa, ali já passou 1 hora. Aí dali a gente foi lá para a barra. Então nisso foi tanto tempo que você começa a fazer amizade. E eu não sei como que foi o seu, que o nosso a gente era tudo numerado, a gente tinha número de peito. Uhum. Então, por exemplo, se eu fosse o número 3, sempre teria ali o número 2 na minha frente e o número 4 atrás de mim na fila, do início ao fim. Cara, o emocional conta muito, porque você pega lá no primeiro exercício, que era a barra, o cara que estava do meu lado, que a gente estava trocando ideia há mais de 1 hora, ele já foi e não voltou. E assim, eu falo que foi e não voltou, mas a barra fica a metros da gente. Então todo mundo assiste. Aí você vê o cara caindo. Por exemplo, no meu, se eu não me engano, foram 2 ou 3 que já caíram de cara na barra. Então você já entra vendo aquilo eliminando. Por um lado, eu tentava olhar o lado positivo. Pô, consegui. Para mim, a barra era o mais difícil. Então, assim, conseguir a barra, os outros vai ser tranquilo. Mas tentando manter a humildade de saber que todos poderiam me derrubar. Então, eu tentava manter a calma, mas cada hora que alguém ia embora, cara, é muito interessante, porque se você for para pensar, todo mundo ali é concorrente. Mas você fica triste quando você vê um cara caindo, porque igual no nosso concurso aqui, a etapa média, a TAF é praticamente a última etapa, né? Agora só falta a investigação social. Então você vai assim, você sabe tudo que aquele cara passou para chegar até aqui e, pô, eu vi gente cair
no salto de escorregar, cara. Você pensar assim, o cara escorregou e foi eliminado. É triste, cara, é triste. Mas você não pode deixar isso te abalar, porque você tem que continuar. Não, com certeza. Você falou falando um pouco ainda sobre os exercícios, né, na barra. Pessoal, o 01 do meu concurso de escrivão de polícia do estado do Mato Grosso, ele ficou na barra, né? Lá no concurso do Mato Grosso foi a barra, depois foi abdominal, depois o meio sugado, depois teve, deixa eu ver, abdominal, barra, abdominal, meio sugado, e acho que depois foi para a corrida. Acho que foram isso. Acho que foi isso mesmo, os 4 exercícios, 4 ou 5, eu posso estar esquecendo de um. E sim, o 01 ficou, André, ficou na barra, cara. O 01 do concurso, o cara deve ter estudado pra caramba, mas chegou no dia de fazer a barra, não conseguiu fazer. Quais foram ali, André, a sequência de exercícios que teve no seu teste físico? O nosso foi barra, começava pela barra, saía da barra, ia para o salto horizontal, do salto abdominal, depois do abdominal flexão e por último a corrida. A E corrida, assim, né? todos tiveram eliminações. O nosso foi engraçado porque eu conheci Cuiabá e eu brinco que foi o lugar mais quente que eu fui na minha vida. Mas eu fiz a prova em Lagoa Santa, cara, e no dia tava um calor infernal. E pra você ter uma noção, eu fui eles estão dividindo por horários, né? A minha turma entrava 10 horas da manhã. A minha corrida foi 1 hora da tarde. Nossa! Porque como eram muitas pessoas, teve os que correram meio-dia. O meu foi 1 hora. Qual que é o problema? Calor e a gente não estava com alimento, porque a gente não tinha almoçado. Sim. Enfim, foi punk, cara. Foi bem punk. E como que foi, André, a corrida de 12 minutos, né? No meu concurso, por exemplo, muita gente reprovou sim. O meu era 2.400 metros em 12, teve candidato que reprovou por 2 metros, 2 metros não cruzou a linha de chegada. Alguns tiveram distensão na perna. Eu lembro que eu estava correndo ali, eu tinha que dar 6 voltas, né, na pista, e na quarta volta o rapaz que estava na minha frente, estava acompanhando ele no ritmo dele ali, deu distensão na perna dele, só foi tirando o corpinho de lado assim, eu falei, ixi, menos um no concurso, né? Como que foi essa corrida de 12 minutos no teu concurso? Lucas, é uma coisa muito sinistra, cara. Para quem nunca fez o TAF, e eu não sei se isso é uma regra de todos, mas o nosso, cada exercício que a gente chegava, tinha um coordenador daquela área. Então, tinha um coordenador da barra, coordenador que eu falo lá da equipe, né? O coordenador da barra, do salto e tal. Aí, na corrida, chega o coordenador, que é o de educação física, né? E explica, ó, gente, tal coisa elimina, você pode isso, você não pode. E você não pode ajudar. O nosso, como foi numa escola militar, não tinha público, não tinha família, não tinha nada. Então, assim, gente, você não pode incentivar nem com grito. É você e você sozinho. Não podia esses relógios digitais, é cheio de coisa, né? E, cara, eu não sei como é que foi no seu, mas o tanto de gente que eu vi passar mal na minha corrida e não terminar, na minha mesmo teve um cara que eu não lembro se ele desmaiou, eu sei que eu tava correndo, o cara lá na frente caiu, aí você tem que passar correndo do lado do cara, não pode ajudar, mas assim, eu tô falando que eu não podia ajudar, mas tinha enfermeiro, Sim. tinha médico, tinha ambulância, é uma equipe muito organizada. Mas eu sei que eu vi um cara no pelotão anterior ao meu, que lá a gente fica na arquibancada esperando a nossa vez de correr. Eu vi um cara muito forte. E a linha de chegada era na frente da arquibancada. O cara faltou, assim, sei lá, 20, 30 metros, que o nosso não tinha, a marcação era a cada 50. Então ele já estava nos últimos 50 metros, apitou, perdeu. E é até interessante eu lembrar desse cara, porque, assim, aquele que você falou de se preparar para o TAF. O cara, você vê que era rato de academia, o cara bombadão, muito forte, mas eu acho que ele não fez o treinamento específico, porque ele não tinha velocidade. No entanto, os caras gordinhos igual eu e vários outros fizeram com relativamente tranquilidade. Você falou um negócio interessante, eu lembro quando eu fui fazer o meu teste físico, cara, foi muito legal, porque assim, a gente, eu, por exemplo, eu não estou acostumado a correr, eu sou uma pessoa que nunca gostei de correr, nunca gostei, né? Assim, eu sempre frequentei academia, mas para fazer musculação, mas a parte aeróbica, sabe, ficar fazendo barra ali, ficar correndo, fazendo abdominalzinho, eu nunca gostei. Cara, interessante que o dia que eu cheguei para fazer o meu teste físico, o que a gente percebe de candidatos ali que aparentemente, né, visivelmente ali, parecem ser candidatos muito bem preparados, né? Poxa, vai com aqueles meião de correr mesmo, né? Tá, camisetinha de corrida. Cara, os caras fortes, e esses caras foram ficando no meio do caminho, sabe? Então, assim,
o trabalho, né, André? O trabalho mental ele é muito forte, porque se você não tiver com a mente muito boa, cara, você olha para aquelas pessoas que parecem estar muito bem mais preparadas que você, né? Você fala, não, já vou desistir agora porque eu não vou conseguir. Mas o trabalho mental é muito forte, né? Sim. Cara, é muito interessante isso dos estereotipos, né? Porque, por exemplo, no meu pelotão tinha um senhor idoso. Idoso que eu digo acima de 60 anos. Eu não sei se o cara sonha em ser policial, mas era nítido que ele era um senhor mais idoso. Aí você via a galera comentando, meio que assim, não, um senhor de idade, será que ele vai dar conta? Cara, ele chegou até o final, ele foi Ah, aprovado. Eu vi gente gorda, gorda mesmo, porque hoje não tem mais o IMC que eles não olham, gente gorda fazendo barra, fazendo tudo. Eu posso falar de gordo porque eu sou gordo. Eu estava no início do concurso com 110 quilos, 1,70 m. Cheguei lá mais ou menos com 90 e poucos quilos. Mas assim, cara, é muito impressionante. Eu vi um menino magrinho, magrinho, assim, que eu falei assim, nossa, esse menino vai correr muito. O cara me teve uma cãibra na segunda volta. Não conseguiu terminar, infelizmente. Aí eu não entendo nada de fisiologia, se foi uma questão de alimentação, se foi falta de hidratação, mas o cara teve uma cãibra na segunda volta. Pode acontecer. Eu corri recém-recuperado de uma Covid. Então, o é. cansaço lá no dia foi sinistro, mas a gente tava. Cara, eu me preparei muito para o TAF. Eu acho que foi uma das etapas que eu mais me preparei, sem sombra de dúvida, foi o TAF. Você também utilizou uma estratégia muito inteligente, né, André? Você viu que você tinha ido muito bem na prova objetiva, né? Somado com a sua redação ali, falou: bom, já vou Uhum, treinar, porque eu sei que hoje eu posso ficar ali dentro, né? Porque o que sim. tem de pessoas aí principalmente hoje parece que os concursos estão muito mais rápido, né? Poxa, é Sim. tudo papum, você faz a prova, exame médico, daqui a pouco já faz o teste físico. Às vezes a pessoa, não, vou passar na prova primeiro, quando sair o resultado, começa a treinar. E aí que a pessoa acaba se dando mal, né? Eu conheço um candidato que não vai mais fazer a prova, o TAF. Ele está muito bem classificado e eu fui um cara assim. Ele achou que se ele treinasse 2 a 3 meses ele conseguiria. E, cara, a realidade, para quem nunca fez uma barra, gente, barra é uma coisa que em 2, 3 meses você não consegue fazer, não. É. Tanto que é interessante, eu brinco que eu paguei a língua, que eu tinha um certo preconceito com crossfit, machuca, isso, aquilo. E lá atrás, quando fiz a prova, eu falei assim, crossfit tem barra, eu vou entrar no crossfit. E foi onde eu peguei muita resistência para barra. E mesmo assim, era um exercício que eu tinha dificuldade para fazer, ainda mais no meu Sim. peso. Ô, André, você que foi um cara do CrossFit, assim, eu nunca fiz CrossFit, né? Na verdade, eu fiz essas aulas experimentais. Sabe quando você pode ir na academia? Uhum, Ah, vem fazer aula experimental. Eu sim. já fui umas 3 academias para fazer aula experimental. Mas, assim, eu sempre gostei mais de academia. Mas a galera, ainda não, tem aquele preconceito do CrossFit. Ah, não, vou treinar para o CrossFit pro meu concurso, aí chegar lá e me machuco, né? Você é uma prova viva de quem fez CrossFit, treinou pelo CrossFit e tá aí. Foi super bem na prova, né? Qual que é esse preconceito que a galera tem, cara? Cara, eu conversei com vários profissionais, tanto da área de saúde, de nutrição e de educação física. E todos foram unânimes em dizer o seguinte: o CrossFit, cara, é um exercício que ele te desafia todos os dias. Então, assim, até meu professor, minha personal Scarlett falou e vários outros já falaram. O grande problema do CrossFit é o seu corpo tem um limite e você precisa conhecer esse limite. Se você passa esse limite, você vai machucar. Então, assim, a gente faz muito exercício lá, esses exercícios de pegar barra, jogar para cima. Estou falando de uma maneira bem grosseira. Sim, Jogar sim. para cima, agachar e tal. Cara, eu na véspera na vésperas que eu digo assim, nos últimos 2 meses, eu pegava uma barra de 20 quilos, é o peso da barra, com um pezinho de 5 de cada lado, então 30 quilos. Eu olhava a galera fazendo com 80, 90. Não estou criticando, são pessoas que aguentam. Eu também aguento, mas eu falei assim, eu não vou colocar um peso muito forte que possa me lesionar na véspera de TAF. Com Então a gente certeza. tem que ter essa noção. Você não vai entrar no CrossFit hoje e achar que você vai carregar 100 quilos amanhã, cara. Você vai machucar se você fizer isso. Então é aquele processo. E isso é em relação a tudo. Você Aham. vai correr, você não vai sair para correr hoje e achar que você vai fazer 2.400 em 12 minutos que você vai lesionar. Seu corpo precisa ganhar uma resistência. E você falando aí, eu lembro que quando eu fui fazer o meu teste físico, eu não estava completando a corrida de 12 metros, de 12 minutos, né? Então eu tinha que correr Uhum. 2.400 metros, eu não estava fazendo, eu fazia ele 2.300, 2.340, faltava ainda 60 metros ali para poder completar.
Então, eu cheguei em Cuiabá, né? E fui correr lá. Eu cheguei uma semana antes, né? Porque, pô, de São Paulo, chega né, no centro-oeste, o negócio é clima úmido, né? Muito seco, 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 quente. Falei, ó, vou com uma semana de antecedência para eu poder treinar. Eu lembro, o primeiro dia que eu treinei em Cuiabá, eu não consegui correr, não consegui fazer abdominal e nem fazer o meio sugado, que era um dos testes que eu também precisava fazer. Ou seja, ali o meu emocional já viu daqui como que ficou, né? Poxa vida. Mas assim, ainda bem que eu cheguei uma semana antes, né? Eu fui treinando certinho. E eu treinei, André, por quê? Eu tô falando isso porque eu treinei até 2 dias antes da minha preparação. Eu fui Eu também. orientado a treinar, tipo assim, até se desse uma semana antes de ficar descansando. Mas eu estava fazendo, né, em outro tipo de clima, por isso que eu fui treinando aí até mais próximo da prova. Você treinou, então, como você falou, até 2 dias antes da prova? 2 dias. E o que acontece? Eu vinha num ritmo de treino muito pesado, bem frenético mesmo. Eu estava treinando de 5 a 6 vezes por semana. Aí o meu TAF deu na quarta-feira. Então eu treinei sábado, não treinei domingo, treinei segunda-feira e não treinei mais. Treinei até na segunda-feira, véspera do TAF. Véspera sim, né? O TAF era na quarta-feira. Aham. Ó, E esse negócio legal. de você falar de não conseguir é uma coisa que eu acho interessante, que isso eu comento todo mundo. Treine para fazer o máximo. Mas lá no TAF eu acho que todo mundo vai melhor do que no treino. Com Então, assim, eu certeza. conheci um cara que o nosso lá era 1,86 m o salto. Ele, porque eu só salto 1,80 m. Moço, o cara saltou quase 2 metros no dia. Ele, porque a corrida eu tô fazendo uns 12 minutos, 12 minutos e pouquinho. No dia ele fica 1 minuto. Então, assim, não tô falando para vocês irem confiando nisso, não. Treine pro melhor. Sim, sim. Mas lá no dia, a adrenalina, cara, eu não. Eu fazia abdominal, eu sentia dor, eu fazia flexão, eu sentia dor. Lá no dia eu não vi nada. Você não vê nada, literalmente. Você só faz que aquilo ali, sua cabeça vai para um outro patamar, cara, que você só tá fazendo. Você falando, lembro que quando eu fui fazer a barra, né? Porque eu não sei se a sua também foi assim, parece que enrolaram, sei lá, uma borracha na barra, então a mão não soltava nem pagando. Cara, É. quando eu puxei a minha primeira barra, parecia que eu levei, sabe, que a barra ia lá no umbigo, de tanta força que eu fazia, assim, porque, igual você falou, no dia é outra coisa. Na minha corrida também, André, para você ter uma noção, eu dava uma volta, né, em 400 metros ali, eu tinha que fazer cada volta até 2 minutos, né? A cada 400 metros eu tinha que fazer 2 minutos, em 2 minutos, para ficar dentro do tempo, né? De dar 2.400 em 12. Então eu estava acostumado a fazer ali na casa de 1,50, né? 1,46. Cara, a minha primeira volta no meu teste físico, eu fiz em 1,33. Eu baixei mais de 10 segundos, entendeu? Porque aquela adrenalina de conseguir mesmo, e graças a Deus deu certo, igual você falou, né? A adrenalina no dia é outra coisa, cara. Lá no não é que eu achei ruim, mas a gente não tinha acesso ao tempo, então eu não sei qual o tempo que eu fiz. Que lá era só apto ou inapto. Eu acredito que eu terminei em menos de 10 minutos, porque eu terminei a corrida, eu sentei, tomei água, ainda vi a galera correndo para depois eles apitarem. Mas eu vi que o meu tempo, e minha professora, eu falo professora, minha personal, ela fala assim, cara, vai de leve na primeira volta para o seu corpo aquecer, depois você vai esticando. E a gente passou 3 meses treinando isso, para esticar muito no final. E aí, igual você Sim, falou, sim. cara, na primeira volta ali que eu queria fazer em 2 minutos, que a nossa mera média de 2 minutos era tranquilo, porque o nosso, na realidade, foi ainda 2,300. Então, se eu fizesse Aham. cada volta em 2 minutos, dava tempo. Cara, na primeira volta eu devo ter feito para 1,20, 1,30 no máximo. Mas meu tempo é bom, porque diferente de você, eu sempre gostei de corrida. Sim. Corrida era o único que não me preocupava. Nos Aham. meus treinos aqui em Curvelho, eu estava fazendo em 9,30, 9,40 mais ou menos. Então, lá no dia foi mais ou menos essa média. Lembrando que eu estava numa recuperação de Covid, cara, que isso aí fez uma diferença Show, muito show. ruim. André, então agora veio o teste físico, agora a investigação social, né? Acho que é a última etapa. Mas e aí, Sim. como tá o coração aí, cara, para poder colocar a farda logo, ó? Lembrando que, eu não sei como tá a farda hoje, mas a farda da Polícia Penal de Minas Gerais é bonita pra caramba, cara. Cara, trocaram a farda completa esse ano, né? E para mim ficou mais bonita. Ela era uma camuflada linda e agora ela é preta, inteirinha preta. E se Deus quiser, pelo menos pelos comentários, eu acredito que o curso de formação já começa em janeiro. Eu estou Pô, dentro legal. das vagas, desde o início eu estou dentro das vagas, então assim, eu estou contando muito com esse curso de formação em janeiro. A gente tem muito medo de política, né? Que a gente não sabe se mantém governador, se sai governador, se isso atrapalha, se isso ajuda.
mas pelos planos, até agora, o pessoal gosta de criticar, mas eu acho que a Selecom, que foi a banca do nosso concurso, ela foi muito rigorosa com os prazos. Aham. Desde o início ela soltou aquele cronograma e ela cumpriu o cronograma. Então, considerando que vai continuar cumprindo, a gente acredita no curso de formação já em janeiro. E aí, quando você concluiu o curso de formação, você vai para Belo Horizonte? Como que vai funcionar depois, você sabe? Cara, não faço a mínima ideia. Porque assim, o nosso aqui foi estadual e tem Ah, vaga para tá. todo estado. Aham. A defasagem aqui em Minas está absurda. Assim, foram 2.400 vagas, isso não supre um terço das vagas que tem aberto. A minha intenção é ir para o interior, mas, Legal, legal. como se diz, são eles mandar a gente estar indo. Vai ficar à disposição do Estado aí, né? Show de bola, show Do de bola. estado. Ô, André, estamos chegando então aí o nosso final, né, desse bate-papo aí, cara. Muito obrigado mais uma vez por você ter vindo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, aí, principalmente para aqueles candidatos que estão na mesma etapa, né, as quais você já passou aí, que é o psicotécnico e o teste físico, né? Dá uma mensagem para eles aí. Cara, primeiramente eu que agradeço muito a participação aí mais uma vez. Eu já brinquei que eu volto fardado, se Deus quiser. Verdade, verdade. E o que eu posso dizer é o seguinte: teste psicotécnico, vá tranquilo, não tente enganar a banca, você não vai conseguir enganar a banca. Pode até se preparar, não sei se isso é certo, se é errado, mas hoje em dia na internet você vê muito que vai cair. Mas eu não acho que compense, eu acho que vá de cara limpa e faça o que tem que fazer, vai dar certo. Até porque eu tenho muito medo desse povo que se prepara, porque assim, a gente tem que falar que você está colocando uma arma na mão de uma pessoa, e o que vai mostrar se você tem Ah, condições de ter uma arma ou não é esse teste psicotécnico, o primeiro, né, que lá no curso de formação acredito que deva ter outros. Mas vá tranquilo, durma bem, se alimente bem e tal. O TAF, eu não vou nem falar da prova, eu acho que da prova objetiva. Eu acho que se você sonha com a carreira militar, você tem por obrigação que já está treinando. Eu falo que eu só vou parar de estudar quando eu tiver o lugar que eu quero, que eu ainda não estou. Então, ou seja, continuo estudando. Se eu continuo estudando, eu continuo treinando mesmo. Porque, assim, foi um erro meu, que eu falo que eu deixei. Na realidade, eu sempre gostei de atividade física, eu não cuidava da alimentação. Então, hoje, eu brinco que meu TAF foi quarta-feira. Quinta e sexta eu comi hambúrguer, comi pizza, tomei um chopp. Cara, segunda-feira, dieta normal, ovinho de manhã, pouca carboidrato, enfim, porque isso tem que virar uma rotina. E eu comentei até com minha mãe, com minha esposa, que eu não quero sofrer no próximo TAF. Então eu já estou treinando para o próximo TAF, que eu não sei nem quanto que vai ser. é Ou isso aí, seja, boa. você que está estudando para o concurso policial, cara, não interessa se você trabalha, se você tem pouco tempo, inclua atividade física na sua rotina. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, não sei, mas pelo menos, no mínimo, umas 3 vezes por semana, coloca uma corrida, uma barra, vai fazer o que puder, porque isso vai te poupar muito, muito sofrimento aí no futuro. Viu? Maravilha, show de bola. Pessoal, espero que você tenha gostado. Mais um bate-papo com o André. Agora o terceiro encontro com ele agora vai ser fardado. Ele vai estar fardado aí Para para mostrar contar para minha vocês rotina. que é possível, pessoal. É possível, é só não desistir e bora para frente que tem muito concurso das carreiras policiais aí para você prestar. Mais uma vez, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se inscreva, dá essa moral para a gente, curtir esse vídeo aí e compartilhar também para as pessoas que se interessam, né, pelas carreiras policiais, aqueles que vão prestar um teste físico ou um psicotécnico. Tenho certeza que esse depoimento do André pode contar muito para ajudar essas pessoas aí, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. É isso aí, galera. Gerando aprovados. Tchau, tchau.